Senador Carlos Portinho fez da tribuna um duro retrato da situação a que está reduzido o Congresso Nacional, em especial o Senado Federal. O senador mostrou o plenário praticamente vazio e disse: "É muito triste subir nesta tribuna e ver um Senado vazio. Aliás, essa é a cara e a imagem do Senado Federal. É a cara e a imagem do Congresso Nacional que se deixou vencer por um outro poder." O senador prosseguiu: "É muito ruim para o Poder Legislativo ser vencido pelo Judiciário e se entregar dessa maneira, com cadeiras vazias numa terça-feira de trabalho, o que amanhã vai se repetir." Portinho apontou: "Já avançamos para o penúltimo mês antes do primeiro recesso do ano. O que votamos até aqui? Datas comemorativas, autorizações, lemos propostas de emenda constitucional e a imagem é este Senado vazio." Portinho apontou que o Senado alterna períodos de marasmo com votações tratoradas e disse: "Nós vamos de um Senado vazio para o atropelo. Enquanto isso, o Poder Judiciário faz de gato e sapato este Congresso Nacional." O senador indicou um dos motivos para a mesa não marcar atividades, porque alcançamos as assinaturas suficientes para a importantíssima CPMI, que vai cuidar dos aposentados, de quem o governo não cuidou porque o governo foi lá e meteu a mão nos bolsos dos aposentados brasileiros. A nós aqui o que cabia foi feito. Foram 223 assinaturas de deputados federais, 36 assinaturas de senadores pela abertura da CPMI, porque isso não é uma disputa entre governos, isso é o dinheiro dos aposentados. Isso diz respeito à devolução desse dinheiro por quem o roubou. E nós precisamos da sessão do Congresso urgente, porque é lá que deverá ser aberta a CPMI. E nós não temos, nem hoje, nem semana passada, e provavelmente sei lá quando teremos o presidente do Senado aqui para se comprometer em levar na primeira sessão do Congresso a abertura da CPMI, que é urgente." Portinho analisou: "O que me parece é que estão usando uma tática de arrefecer este Senado Federal, porque quando a temperatura sobe dá trabalho. Mas a gente teve recentemente uma decisão da Câmara dos Deputados, que é parte deste Congresso Nacional, que foi cassada. Uma decisão amparada pela Constituição que foi rasgada pelo Poder Judiciário. Eu quero me referir não a todo o Poder Judiciário, mas principalmente ao STF, que desconsiderou mais uma vez a importância deste Poder Legislativo. E ele próprio permite isso. Exatamente a imagem deste plenário vazio. Uma decisão respaldada pela Constituição que susta a ação penal em face do deputado Ramagem, dessa perseguição, essa sanha de perseguir politicamente opositores que tomou o STF. E o Congresso Nacional, este Senado vazio, silente, e nós somos cobrados com razão lá fora." O senador lembrou que no Senado a oposição é minoria e disse: "A ausência dos senadores na defesa, seja dos aposentados do Brasil, que deveriam estar todos aqui na tribuna cobrando do governo que os roubou, seja sua ausência deste Congresso na questão que diz respeito à decisão da Câmara e deste Senado silente, deveríamos estar todos aqui, todos os senadores, além dos poucos que estão, mas teríamos que ter mais brigando para que essa decisão não possa ser sustada. Está se gerando um impasse institucional e toda a situação de impasse é muito grave e muito cara para a democracia." Portinho alertou: "Abra o olho, STF, esse impasse tem que ser superado e não será, eu imagino, com autocrítica de vocês, que não a têm. Que aqui eu já clamei diversas vezes pela autocrítica, já cansei e já entendi que o STF quer se sobrepor a este poder. E olhando este plenário vazio, parece que está conseguindo. Mas seremos maioria em 2027 e teremos homens aqui dispostos a trabalhar porque temos pauta. Não vamos aceitar o atropelo de uma reforma tributária ou de uma reforma eleitoral se passamos 2 semanas aqui com o Senado vazio, com a ausência do senhor presidente, que precisa sim, senador Davi, ser chamado à responsabilidade, porque o país exige a sua presença aqui." Portinho afirmou:
Agora é a hora dos corajosos e não dos covardes, daqueles que se colocam à frente da batalha e não daqueles que se furtam, se omitem e somem à vista de um Senado vazio, completamente esvaziado como hoje. Lamentável. Há várias legislaturas, o papel do presidente do Senado vem sendo de paralisar a atividade legislativa dos representantes eleitos pelo povo. O senador Davi Alcolumbre, desde sua presidência anterior, estabeleceu a prática de ignorar os senadores e concentrar poderes na presidência, prática que foi mantida e tornada mais aguda por Rodrigo Pacheco para ser continuada na atual presidência. Com os poderes concentrados nas mãos do presidente, o Senado sofre uma intensa paralisia. Sessões não deliberativas só podem ser abertas sob a supervisão de um membro da mesa diretora e nas sessões deliberativas os senadores são claramente divididos entre um grupo que é ouvido e outro cuja presença é apenas tolerada. Com os poderes concentrados nas mãos do presidente Alcolumbre, o Senado sequer esboça alguma reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não age para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. O Senado vem se omitindo em cumprir seu papel constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos, inclusive celulares e tablets dos sócios e de seus filhos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilo de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa, de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos. Intervenções no comando de partidos políticos. Prisões em massa sob alegações descabidas. Multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre muitas outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin.
Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Querido presidente, senador em exercício Chico Rodrigues, quem dera que todos pudessem olhar para esse plenário nesse momento em que estamos aqui, apenas eu, você, já deixou o plenário nesse momento o senador Randolph, também vi aqui o senador Cleitinho mais cedo, o senador Girão, o senador Isalci, o senador Espiridião Amin. É bom dizer os nomes de quem estavam presentes. O senador Irã estava presente hoje também, a senadora Soraya. Mas é muito triste subir nessa tribuna e ver um Senado vazio. Aliás, essa é a cara e a imagem do Senado Federal. É a cara e a imagem do Congresso Nacional, que se deixou se deixou vencer por um outro poder, que é o Poder Legislativo. Parabéns aos envolvidos. O Poder Judiciário, aliás. O Poder Legislativo se deixou vencer pelo Poder Judiciário. E a imagem hoje é a que melhor reflete esse plenário vazio, nesse momento apenas com a sua presença importante na presidência, senador Chico, e com a minha do senador Randolph, aqui também presente. É muito ruim para o Poder Legislativo ser vencido pelo Judiciário e se entregar dessa maneira, com cadeiras vazias, numa terça-feira de trabalho, e que amanhã se repetirá. Respeito a representatividade do presidente Alcolumbre, os seus compromissos. Esteve na China durante muitos dias e o Senado esteve vazio e com a sua pauta vazia. Está agora em Nova York, representando o Senado, mas não temos atividade parlamentar aqui. Já avançamos para o penúltimo mês antes do primeiro recesso do ano. O que votamos até aqui? Datas comemorativas, autorizações, lemos proposta de emenda constitucional e a imagem é esse Senado vazio. Na semana passada cancelaram audiências públicas fundamentais, como, por exemplo, a discutir a reforma do Código Eleitoral, que precisa ser aprovado nessa casa até junho, para que possa voltar à Câmara e, no tempo hábil para as próximas eleições, possa fazer os ajustes necessários, que tardam e são essenciais. Na semana passada e nessa, em razão do lamentável óbito do pai do senador Eduardo Braga, mas havia audiências públicas previstas, senador Amin, para discutir a reforma tributária. E já soube, e o relator, em que pese seu infortúnio, que todos nós lamentamos, do óbito do seu pai, disse que não vai mexer no calendário. Então nós vamos de um Senado vazio para o atropelo, senador Amin. Enquanto isso, o Poder Judiciário faz de gato e sapato esse Congresso Nacional. O senador Randolph, que está aqui, quando será a próxima sessão do Congresso Nacional? Ou também será o Congresso Nacional esvaziado em suas sessões? Por quê? Porque alcançamos as assinaturas suficientes para a importantíssima CPMI, que vai cuidar dos aposentados, que o governo não cuidou, que o governo foi lá e meteu a mão nos seus bolsos, nos bolsos dos aposentados brasileiros. E a nós aqui, o que cabia foi feito. Foram 223 assinaturas de deputados federais, 36 assinaturas de senadores, e me incluo nessas, pela abertura da CPMI, assim como Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Porque isso não é uma disputa entre governos, isso é o dinheiro dos aposentados.
diz respeito à devolução por quem roubou esse dinheiro. E nós precisamos da sessão do Congresso urgente, porque é lá que deverá ser aberta a CPMI. E nós não temos nem hoje, nem semana passada, e provavelmente, sei lá quando teremos, o presidente do Senado aqui para se comprometer em levar na primeira sessão do Congresso a abertura da CPMI, que é urgente. O que me parece é que estão usando uma tática de arrefecer esse Senado Federal, porque quando a temperatura sobe, dá trabalho. Mas a gente teve recentemente uma decisão da Câmara dos Deputados, que é parte desse Congresso Nacional, que foi cassada. Uma decisão amparada na Constituição, Constituição que foi rasgada pelo Poder Judiciário, e eu quero me referir não a todo o Poder Judiciário, mas principalmente ao STF, que desconsiderou mais uma vez a importância desse poder legislativo e que ele próprio permite isso, exatamente a imagem desse plenário vazio. Uma decisão respaldada pela Constituição que susta a ação penal em face do deputado Ramagem, dessa perseguição, essa sanha de perseguir politicamente opositores que tomou o STF e o Congresso Nacional, esse Senado vazio, silente. E nós somos cobrados com razão lá fora. Quiséramos nós, eu digo a quem nos assiste, pelo menos público, nós temos, embora não tenhamos aqui mais senadores como deveriam, embora tenhamos aqui uma pauta vazia, eu clamo e me dirijo a quem nos assiste. Nós somos apenas 32 senadores nessa oposição, somos muitos, mas não somos a maioria. Então prestem atenção em 2026 nas eleições, porque em 2027 nós seremos maioria e esse Senado vai funcionar finalmente. E nós vamos enfrentar e fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho medo de fazer o que precisa ser feito. Não tenho rabo preso. Tenho 20 anos de política. Não tenho uma ação na justiça na minha vida. E posso estar aqui para fazer o que tem que ser feito. Porque essa imagem do plenário vazio, ninguém suporta mais. A ausência dos senadores na defesa, seja dos aposentados do Brasil, que deviam estar todos aqui na tribuna cobrando o governo, que os roubou, seja a sua ausência desse Congresso na questão que diz respeito à decisão da Câmara e desse Senado silente. Devia estarmos todos aqui, todos os senadores, além dos poucos que estão, mas teríamos que ter mais brigando para que essa decisão não possa ser sustada. Está se gerando um impasse institucional e toda situação de impasse é muito grave e muito cara para a democracia. Abram o olho, STF. Esse impasse tem que ser superado e não será, eu imagino, com autocrítica de vocês que não as têm, que aqui eu já clamei diversas vezes pela autocrítica, já cansei e já entendi que o STF, ele quer se sobrepor a esse poder. E olhando esse plenário vazio, parece que está conseguindo. Mas seremos maioria em 2027 e teremos homens aqui dispostos, como Vossa Excelência, senador Chico, a trabalhar, porque temos pauta. Não vamos aceitar o atropelo de uma reforma tributária ou de uma reforma eleitoral se passamos 2 semanas aqui no Senado vazio, com a ausência do seu presidente, que precisa sim, senador Davi, ser chamado à responsabilidade, porque o país exige a sua presença aqui. O país exige tratar no Congresso, na próxima sessão, a abertura da CPMI dos aposentados, para a gente descobrir o caminho desse roubo e que seja devolvido por quem roubou, porque se devolverem, como quer o governo, por dinheiro público de novo, será mais uma oportunidade de roubo, mas será o roubo do roubo. E isso é um assunto que esse Congresso tem que estar debruçado numa CPMI, assim como a decisão que o STF tomou de sustar, de cancelar, de cassar a decisão da Câmara dos Deputados que sustou a ação penal contra o deputado Ramagem. É inconcebível e deveria estar aqui todos os presidentes de poder
ouvindo os seus parlamentares e traçando que estratégia diante esse impasse tomará. Agora é a hora dos corajosos e não dos covardes, daqueles que se colocam à frente da batalha e não aqueles que se furtam, se omitem e somem à vista de um Senado vazio, completamente esvaziado como hoje. Lamentável, eu estou aqui, quero discutir as pautas que interessam ao Brasil, como Vossa Excelência, senador Chico Rodrigues. Aonde estão, além dos que eu citei, aonde estão os nossos outros senadores? Chega de viagens, chega de gasto de dinheiro público. Vamos trabalhar. Obrigado, senhor presidente. Senador.